Queridos, a graça e a paz, é um prazer, uma satisfação poder mais uma vez meditar com os irmãos na preciosa palavra do nosso Deus. O texto de hoje se encontra em Mateus capítulo 16, verso 13 até o 18. Vou fazer a leitura, que diz assim a palavra do nosso Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas esse texto é de uma riqueza muito profunda, em primeiro lugar, a respeito da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. É essa a pergunta que Jesus faz aos discípulos. A fama de Jesus já corria por todas as regiões, não só da Judéia, mas da Galileia, de outros territórios próximos ao próprio Israel, a Palestina, vamos assim dizer. E aqui o próprio Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem o povo que eu sou? E a especulação era muito grande a respeito de quem era Jesus. De fato, o Antigo Testamento, desde Deuteronômio, nós vemos que a palavra do Senhor nos fala da vinda de um profeta, que é de fato o Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado desde a época de Moisés. Alguns diziam que era Elias, porque no livro de Malaquias a Bíblia fala a respeito da vinda de Elias, e ele vai ferir a terra com maldição. E assim a Bíblia mesmo, por boca do Senhor Jesus, fala que o Elias que haveria de vir, não como uma reencarnação, é óbvio e claro nas Escrituras, porque a Bíblia é contra esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento, mas a Bíblia aqui nos fala que realmente foi João Batista que veio no poder, que veio no espírito de Elias, para preparar o caminho do Senhor. Então muitas pessoas estavam ali falando algumas questões, algumas ideias a respeito de quem era a pessoa de Jesus. Mas ninguém havia dito, pelo menos por boca aqui da resposta dos apóstolos, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Eles chegaram até no máximo a reconhecer que Jesus era um profeta, ou a reencarnação de um profeta. O próprio Herodes, que havia mandado matar João Batista, a Bíblia nos fala que quando ele ouviu falar da fama de Jesus, dos milagres de Jesus e tudo aquilo que Jesus havia e estava fazendo, ele entendeu que era como se João Batista estivesse retornado dos mortos novamente. Então Pedro responde, e aqui ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui, amados, é algo que o texto mesmo reconhece que não foi pelo entendimento do próprio Pedro. A Bíblia aqui nos fala que Jesus entendeu que ele foi de fato um bem-aventurado. Ele foi muito feliz, porque o Pai havia revelado essas coisas a ele. Esses dias eu estava lendo alguma coisa a respeito do racionalismo. E a premissa maior é que a verdade pode ser encontrada simplesmente pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Eu posso até analisar, prescrutar de uma forma mais aprofundada a respeito de alguma coisa que venha à nossa mente, mas no fundo a mente humana pode descobrir a verdade. E eu creio que isso não encontra respaldo algum nas Escrituras. Toda a verdade que nós podemos compreender a respeito de Deus, ela procede do próprio Deus. Mesmo que nós leamos todas as Escrituras e várias vezes no decorrer da nossa vida, jamais nós vamos ter a compreensão plena a respeito do que está escrito na Bíblia, se o próprio Deus, através do Espírito Santo, não iluminar a verdade de Deus para nós. E aí aqui eu quero focar na questão da edificação da Igreja de Cristo.
Nesse texto aqui de Mateus, é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. Uma palavra que é de origem grega, chamada eclesia, que os gregos já usavam para as reuniões, e a própria composição da palavra eclesia quer dizer chamados para fora, mas chamados para fora não quer dizer necessariamente, como alguns até defendem, sair para ir evangelizar. Não é esse o significado da palavra no original, mas quer dizer sair para se reunir. Então, esse é um conceito que já vem desde o Antigo Testamento, quando a Bíblia fala da congregação dos santos, quando fala que o povo de Deus deve reunir. No Antigo Testamento existiam pelo menos 3 festas principais que o povo deveria ir. As pessoas iam às sinagogas buscar a Deus todos os sábados. Isso era uma reunião. Apocalipse também fala da Assembleia dos Santos. Então a ideia que está por trás da palavra igreja é a ideia de se reunir. É a comunhão dos santos, que talvez seja esse um conceito mais básico e essencial do que seja a igreja. Alguns já colocam como um conceito bem claro e básico a respeito do que seja a igreja, é a comunhão dos santos. E aqui o próprio Senhor Jesus diz isso. Ele diz que estaria edificando a sua igreja. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar algo que eu acho que é muito importante nesse texto. Aqui Jesus diz que ele estaria edificando a minha igreja. Então eu queria trazer a primeira verdade e também desde já a primeira lição é que a igreja é de Jesus. Me surpreende e chama muito a minha atenção quando a gente sai passando pelas ruas de muitas cidades, qualquer cidade hoje, a gente pode ver isso, mas especialmente das grandes cidades, nós vemos que na fachada das igrejas está ali a foto dos seus fundadores. São igrejas que, de fato, elas não estão vivendo, se nós formos analisar, de acordo com aquilo que a Bíblia nos fala sobre a estrutura da igreja. Desde o início, basta nós observarmos em Atos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, que estava evangelizando por várias cidades, por várias províncias romanas, a primeira coisa que ele fazia, depois de evangelizar e estabelecer um pequeno grupo, era fazer com que fossem eleitos liderança para a igreja, que eram os presbíteros. E a Bíblia fala, nesse contexto também do Novo Testamento, a palavra presbítero era uma palavra também muito conhecida. Se nós formos transpor isso para o Antigo Testamento, eram os anciãos. A palavra presbítero quer dizer ancião. Era essa forma de estrutura de igrejas que se iniciou tanto no Antigo Testamento, como a igreja, de uma certa forma, continua a forma administrativa de governo, um governo que é colegiado. Na sequência, no próprio capítulo 15 de Atos, nós vemos ali a primeira reunião do Supremo Concílio da Igreja Cristã. Estavam ali reunidos presbíteros e os apóstolos. E cada um ali teve a oportunidade de colocar o seu posicionamento. E assim como nós vimos no final, Tiago entende que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo e traz algumas determinações para que a igreja assim pudesse viver. Então é muito contrário ao que nós vemos hoje, que algumas igrejas são pequenos reinos ou pequenos feudos, que as lideranças são intocáveis, são aqueles que alguns entendem que são os ungidos de Deus, os grandes ungidos de Deus, e eles não têm sobre si autoridade de ninguém. Às vezes tem até pares nessas várias denominações, alguns se chamam de apóstolo, colegiado apostólico, mas de fato não tem autoridade sobre eles. E isso foge àquilo que as Escrituras nos falam. A Bíblia fala que nós devemos cuidar uns dos outros, inclusive aqueles que são líderes devem estar debaixo de autoridade de outras pessoas. Então a primeira verdade, a primeira lição que eu quero trazer aqui é justamente essa. A igreja é de Jesus. A Bíblia nos deixa muito claro que nós somos o corpo de Cristo, mas ele é a cabeça e o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Lá em Colossenses, verso 18 diz: ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É ele que deve ter a primazia. Nem homem, nem em qualquer lugar, realmente deve exercer a primazia
a importância que é devida a Cristo. Lá em 1 Coríntios 6,20 diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. A igreja, ela foi comprada por Jesus. Nós somos dele. Por isso ele tem todo o poder e toda a autoridade de dizer a minha igreja. A segunda verdade, amados, que nós podemos extrair desse texto é que Jesus nos ensina que ele mesmo está edificando a igreja. É ele que é o grande construtor da igreja do Senhor Jesus. Lá no livro dos Salmos nos fala daquela profecia da pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, a pedra principal. E a Bíblia também nos fala, por exemplo, em Efésios 2:22, que juntamente com essa pedra angular, que é Jesus, também a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, a base da igreja. É Jesus a pedra principal, juntamente com a participação, a colaboração efetiva daqueles que eram discípulos e que assim dá início ao novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus. Então é ele que está edificando a sua igreja. É Jesus que está levantando um povo exclusivamente para si em todo o mundo. Mais do que nunca hoje, nós podemos dizer que o cristianismo é uma religião global. Em todos os continentes, o nome do Senhor Jesus, ele chegou. O nome do Senhor Jesus tem sido invocado. O nome do Senhor Jesus tem sido buscado. Há ainda, de fato, alguns lugares em que é muito minoria, e algumas etnias, algumas tribos, ainda o nome do Senhor Jesus precisa ser proclamado e pregado para que assim as pessoas possam crer. Mas Jesus está edificando, aí nesses 2000 anos de igreja, ele está edificando esse povo maravilhoso, exclusivo para si. Isso tudo ele o faz por causa da sua obra na cruz. Lá em João capítulo 3, antes do famoso texto, porque Deus deu ao mundo, ou melhor dizendo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Antes, fala de uma verdade maravilhosa, que lembra uma realidade que o povo passou de Israel lá no deserto, quando Deus manda as serpentes, e aí foi levantada uma cobra feita de bronze, para que as pessoas olhassem para aquela serpente e fossem assim curados. Obviamente que isso foi um método que Deus usou para que as pessoas pudessem olhar para ele. Não para fazer um ídolo, como depois eles fizeram, e Deus mandou destruir aquela serpente que passou a ser chamada de Neustão. Ali fala que Deus também, quando Jesus for elevado da terra, levantado da terra, atrairia todos a ele mesmo. Então Jesus está atraindo a ele mesmo. Pessoas de todos os lugares, cores, condições sociais, estão se rendendo à graça salvadora de Jesus. Ele está edificando o seu reino aqui na terra. Então isso é maravilhoso. E o ápice de tudo isso, nós vemos no livro de Apocalipse, quando nós temos ali uma visão da obra de Cristo maravilhosa e do resultado de tudo aquilo que ele fez pelos pecadores. Lá em Apocalipse 7, verso 9, diz: depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É maravilhoso, queridos, essa grande multidão, milhões e milhões de pessoas estarão reunidos diante do Cordeiro no último dia, o dia do julgamento final. E a Bíblia aqui nos fala que são pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Glorificado e exaltado seja esse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Então, queridos, em primeiro lugar, a igreja de Jesus. Em segundo lugar, ele mesmo está edificando a sua igreja. Em terceiro lugar, ele está edificando a sua igreja porque ele é aquele que pode falar isso.
E ele fala isso por causa dele mesmo. Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus, queridos, é aquele que realmente tem poder para edificar a sua igreja. Jesus é o Messias Salvador prometido. Ele não era um simples profeta, um simples rei ou um simples sacerdote. Ele era todos esses ofícios do Antigo Testamento, pessoas que eram ungidas, que é o significado da palavra Messias ou Cristo. Jesus, de fato, era o Messias de Deus, mas ele sempre é o sumo. Ele é o sumo profeta, ele é o sumo rei, ele é o sumo sacerdote. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o próprio Deus entre nós. Ele é, como nós vimos no Antigo Testamento, o Emanuel. E somente Jesus tem o poder e a capacidade de edificar a sua igreja. Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, normalmente a gente já começa com a grande comissão, mas lá fala que todo poder ou toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Deus deu toda a autoridade a Jesus para que ele realizasse essa obra de edificar a sua igreja. Então, antes da gente partir para a grande comissão, é muito importante a gente entender quem é Jesus. E é justamente isso que o texto nos fala. É o fundamento da igreja, é a própria autoridade de Jesus. E em quarto e último lugar, eu creio que a gente pode aprender também com esse texto que nada pode deter o povo que foi lavado e remido no sangue do próprio Deus. Nada pode deter o povo que foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Nada pode deter. O próprio Jesus nos fala que não era para a gente temer aquele que pode matar o nosso corpo. Então nós sabemos que o mundo, em várias partes, pessoas estão sendo perseguidas por causa da sua fé, têm morrido por causa do nome de Jesus, porque não têm blasfemado, nem negado o nome de Jesus. O nome de Jesus é mais precioso do que as suas próprias vidas. Mas eles não podem fazer nada com a alma dessas pessoas. Essas almas estão nas mãos de Deus. Então, isso aqui é algo que é muito precioso, porque o texto fala isso, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Essa palavra aqui, inferno, nesse contexto aqui, não quer dizer o inferno de fogo, mas quer dizer a morte, ou até mesmo o próprio estado que se segue, que é o estado intermediário, céu ou inferno. Aqui quer dizer que a morte não pode ser, ou não pode deter o povo de Deus. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 39. Então nenhuma pessoa, nenhum poder maligno, verdadeiramente nada, nem ninguém, nem mesmo a morte pode prevalecer sobre a igreja. Jesus lá em João capítulo 5, verso 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, não é vai ter a vida eterna, ou terá a vida eterna. Ele já tem a vida eterna. A vida eterna já começa aqui nesse mundo, quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e assim vivemos de uma forma que o agrade. Então, aqueles que ouvem a palavra de Jesus e creem naquele que o enviou, têm a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios, ele zomba da morte. Ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo naquela cruz. Então, quem está em Cristo e em comunhão com o povo de Deus, no contexto da igreja visível aqui na terra, ao dar o seu último suspiro,
a sua alma vai habitar com o Senhor. Paulo mesmo diz, eu estou constrangido, eu não sei o que é melhor, se é partir e estar com Cristo ou ainda continuar fazendo a obra dele aqui na terra. E depois ele reconhece, eu ainda gostaria de continuar fazendo a obra do Senhor aqui nesse mundo. Então partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Ainda hoje, eu vi uma notícia numa rede social de um colega pastor lá de Recife, trazendo ou dando a notícia de uma das suas ovelhas, um homem que veio a falecer em decorrência da enfermidade do Covid-19. Então realmente é algo que é dramático, dolorido, traz um abatimento e uma tristeza, obviamente, no contexto dos seus familiares e amigos próximos, mas nós também podemos ter a certeza que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já estão desfrutando de uma glória maravilhosa da própria presença do Senhor. Então, no final de tudo, os corpos daqueles que foram mortos, a gente aqui falou apenas da alma, mas os seus corpos também no último dia, a Bíblia nos fala que Jesus vai ressuscitar esses corpos e assim estaremos numa bênção mais plena por toda a eternidade com a Trindade excelsa, a Trindade gloriosa. Então, amados, esse texto é uma revelação maravilhosa a respeito da pessoa de Jesus, porque ele mesmo pergunta quem é que as pessoas diziam que ele era e quem os discípulos entendiam que ele era. E Jesus responde de uma forma também maravilhosa. Simão Barjonas, você é feliz, você é muito abençoado, porque você falou a verdade. Eu sou, de fato, o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi uma revelação da parte de Deus. Felizes são aqueles que podem compreender, não só com o intelecto, mas com a visão espiritual, como nós pregamos esses dias atrás. Eles podem compreender aquilo que é uma verdade que está aí, mas muitas pessoas de fato não podem ver. Assim, amados, que nós possamos estar renovando a nossa vida a cada dia na presença do Senhor. E cada membro da nossa igreja, você ou qualquer outro irmão em Cristo, ou você também que ainda não conheceu a Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, você possa também reconhecer quem é Jesus Cristo. Jesus não é um simples homem que causou uma revolução e dividiu a humanidade antes e depois dele. Não foi somente um sábio, um grande filósofo. De fato ele foi, se a gente puder olhar por esses aspectos humanos. Mas ele é acima de tudo isso, infinitamente acima de tudo isso. Ele é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 18. Então que possamos, assim, consagrar a nossa vida ao nosso Deus, servir ao nosso Deus com alegria, que possamos participar ativamente dessa obra gloriosa de levar o Evangelho de Jesus a todos os cantos da terra. Como nós aqui vimos, o tema dessa mensagem hoje, edificarei a minha igreja. E Ele quer usar a mim e Ele quer usar a você. Que possamos assim ser vasos de bênçãos nas suas mãos, assim outras pessoas venham a conhecer a Jesus e assim o nome de Deus possa ser glorificado cada vez mais. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e que Ele esteja a abençoá-lo, abençoá-la ricamente. Vamos orar. Pai eterno, Pai bendito, mais uma vez, ó Deus, nós queremos suplicar as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito esteja a falar, ó Deus, de uma forma grandiosa, constantemente com os nossos corações. Ó Deus, venha edificar, ó Deus, o Teu povo. Nós sabemos que o Senhor já está fazendo isso, mas também até as nossas orações estão incluídas nos Teus propósitos, por isso que o Senhor responde às nossas orações. É no nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada irmão, a cada irmã nesse momento. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece as suas necessidades.
Ó Deus, que o Senhor esteja assim mesmo consolando, e mesmo nesses momentos difíceis que estamos vivendo, o Senhor, Deus, esteja a trabalhar continuamente no nosso caráter e que nós possamos, ó Deus, a cada dia confiar, ó Deus, e esperar no Senhor. É no nome do Senhor Jesus. Visita os nossos corações e para que assim o nome do Senhor seja bendito e glorificado. Amém. Que Deus assim os abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo.